impressões com relação ao OAB, à advocacia. Houve uma época em que, quando o advogado falava, as pessoas, o doutor está falando, e quando ele sozinho não conseguia, ele lançava a mão da OAB para defender os seus direitos. Hoje o advogado não é ouvido, não tem direito a acesso a processos dos seus clientes, e nem mesmo a advocacia é respeitada quando se chega no teto maior. E como viver, como fazer advocacia, como você representar o seu cliente, se os seus direitos, os direitos do advogado, as prerrogativas do OAB estão sendo violadas. Pois é, então nesse contexto, vamos cantar, só nos resta cantar. Só nos resta cantar, deixa eu até guardar aqui, então. Para a questão aqui do bate-papo, viu, doutor? A música é justamente isso, o Serginho falou uma coisa interessante. A justiça hoje, de certo modo, como vemos no país hoje, amedronta, e o lado consciente das pessoas às vezes é amedrontado, né? As pessoas temem. Nós estamos vivendo um momento muito, muito triste, e aqui em Teixeira, graças a Deus, nós vivemos essa valorização dos representantes. Inclusive, queria parabenizar também a FASB, que tem formado um grande número de advogados que são bem pertinentes à humanidade, etc. E o senhor, com certeza, tem dado esse apoio, não é verdade? A gente tem, Frangi, contribuído com o que a gente pode. A grande verdade é essa. A ordem, o serviço que a gente presta, na verdade, é um serviço voluntário. E é importante se diga isso. A gente não recebe, não existe remuneração para os cargos eletivos da OAB. Então, é um trabalho voluntário, um trabalho que a gente doa mesmo de um momento da nossa vida, entendendo a causa maior. Como bem Serginho, boa pessoa, disse aqui, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos sombrios no que diz respeito à garantia dos direitos. Nós temos tido péssimos exemplos de autoridades que estão nas mais altas cortes no que diz respeito à restrição de direitos e garantias constitucionais, a violação e castração de prerrogativas da advocacia. E qual é, no final das coisas, quem isso atinge? A quem isso atinge? Atinge a própria cidadania, atinge o próprio Estado democrático de direito, porque deveria ser esse Estado que garantiria a efetivação dos direitos fundamentais, sendo o direito de defesa um direito fundamental. Então, quando o direito de defesa ele é violado por exemplos ruins de autoridades que estão na cúpula do Poder Judiciário, isso dá, na verdade, exemplos a serem negativamente seguidos na base. Então, isso acaba tendo um efeito sistêmico muito ruim dentro da sociedade. Nós estamos vivenciando recentemente, nesse momento, inclusive, o levante da ordem contra uma resolução do CNJ que trata praticamente da extirpação da sustentação oral na tribuna, para que o advogado entregue em vídeo. Gravação de vídeo não é sustentação oral. Sustentação oral, ele é um meio da mais ampla defesa para que o advogado ou a advogada possa ali, por meio da retórica, da argumentação, lançar o olhar e tentar trazer as lentes dos magistrados, aos ouvidos dos magistrados, dos desembargadores, dos ministros, um ponto específico de atenção que muitas vezes, Serginho Josa, no dia a dia, pelos centenas e milhares de processos, acaba sendo mais uma letra fria, mais um número ali. E aí eu gosto de lembrar, Frangi, de uma experiência que eu tive aqui em Teixeira de Freitas quando iniciei minha advocacia. Isso, eu sempre trago isso, a importância da presença do advogado no diligenciamento dos atos, e aí envolve também a sustentação oral. Existe ainda o doutor, né, não existia, que é vivo e atuante, doutor Rodrigo Quadros. O doutor Rodrigo Quadros era recém-ingresso nos quadros da magistratura, estava aqui auxiliando em Teixeira de Freitas a vara crime aqui em Teixeira de Freitas. Depois foi para Itamaraju, né? O Rodrigo rodou, retornou para Teixeira de Freitas agora, ele que é de Eunápolis, né, família de Eunápolis. Nesse ponto, ele estava aqui sendo um substituto, aqui em Teixeira, auxiliando, me recordo se era auxiliar o substituto aqui em Teixeira de Freitas, substituindo, auxiliando o Dr. Argenildo Fernandes, na época. Mais ou menos 2009, 2008, 2007, 2008, 2009. O antigo fórum. Antigo fórum. Aliás, 2008, era antes disso. Foi quando mais ou menos quando o Dr. Humberto de Amassal veio para cá também.
mais ou menos nessa época, 2006, 2007, enfim. Eu cheguei para poder despachar um relaxamento de prisão. Eu era fui advogado criminalista, né? É bom que eu fui da área crime durante um bom tempo da minha vida. E nesse aspecto, quando eu cheguei para despachar com ele estava assoberbado, cheio de processo. Ele falou: doutor, eu tenho aqui na sua frente 30 processos para poder despachar. Isso é uma sexta-feira, 5h30 da tarde. Então, mais 30 processos para despachar. Naquele momento, eu, com 24 anos de idade, 25 anos de idade, olhei para ele, tive aquele lampejo, falei: excelência, eu entendo o volume de trabalho, entendo as dificuldades, entendo a falta de apoio, até estrutura técnica e apoio humano aqui para lhe auxiliar. Com o réu preso na mão? Com o réu preso na mão. Agora hoje é sexta-feira. Estou falando de um relaxamento de prisão. Que a prisão, na verdade, ela é ilegal. Ele vai ser submetido a passar o final de semana encarcerado. Os corredores aqui dos fortes estão vazios. Eu sei que o senhor tem 30 processos aqui, mas eu estou pedindo por esse aqui. E se eu puder dar uma atenção a esse processo, porque esse processo aqui, ele tem uma importância, e esse advogado, apesar de ser um jovem advogado, estou aqui para sensibilizá-lo dessa situação. E expliquei para ele rapidamente. Ele falou que ia verificar, mas que não garantia eu sair. Daqui a pouco veio a Demildes Xavier, que era escrivã da vara crime. Ela voltou e falou: doutor, espera aí, o processo era físico. O doutor Rodrigo Quadros chamou aqui, está com o seu processo, ele vai despachar. Essa é a importância da sustentação.